fazer exatamente como o Senhor quiser e bem entender. Começa agora, Espírito Santo, movendo as águas neste lugar. Vai movendo as águas neste ambiente. Vai gerando um ambiente de quebrantamento, Espírito Santo. Quebrantamento. Vai quebrando cada coração. Vai quebrando toda resistência, toda dureza, para que a tua boa palavra seja ministrada e esta semente possa penetrar no mais profundo e íntimo. Vai sentindo agora o seu coração sendo quebrantado. Vai sentindo o toque do Espírito sobre você aí. Seja cheio do Espírito. Obrigado, Senhor. Recebe, Deus, recebe. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é digno. Nós entramos por esta porta para prestarmos culto ao Senhor. Nós entramos por esta porta para engrandecermos o Teu nome. Nós entramos por esta porta para declarar a nossa total dependência ao Senhor, o nosso total amor ao Senhor. Recebe cada adoração neste lugar, recebe cada voz neste lugar, cada vida neste lugar, nesta noite, Senhor. Nós apresentamos a Ti as nossas vidas, Pai. Recebe, Deus, recebe, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Para aqueles que eu ainda não vi, né? Então, dá um pulinho lá comigo em Gênesis 1, 26. Nós vamos ler do 26 até o 28. Eu queria na nova versão transformadora hoje, só esse aqui. Nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre o poder da semente. O poder de uma semente. Amém? Mas antes eu preciso construir algo com você nessa noite, para que você entenda a importância desta semente, que se encontra lá em Gênesis 1, 26. A palavra de Deus diz assim: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Até aqui. Fecha os teus olhos um pouquinho aí. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra. E o Senhor levou sobre si tudo que era para nós, o Senhor levou sobre si naquela cruz. E através da vitória da cruz, o Senhor conquistou tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. E pela cruz, através da cruz, nesta noite, eu peço a Ti toda sabedoria para ministrar esta palavra, e toda a sabedoria para os meus irmãos, para ouvirem e receberem e compreenderem esta palavra. Peço a Ti, Senhor, que abra os olhos e os ouvidos
de todos que estão aqui e de todos que estão em casa, para que eles possam compreender o quão importante eles são para o Senhor, e que nesta noite caia por terra tudo aquilo que possa travar ou impedir cada uma dessas pessoas de viverem os seus propósitos nesta terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, à medida que eu for ministrando, Espírito Santo, o Senhor vai convencendo cada coração, o Senhor vai confrontando cada coração, o Senhor vai trabalhando em cada um dos teus filhos, para que todos, absolutamente todos, nesta noite, possam receber esta palavra sobre a vida deles, em o nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Como eu disse, eu quero falar um pouquinho sobre o poder de uma semente. Também quero que você entenda nesta noite que você é uma semente, e de que alguém semeou você na terra, e nós precisamos compreender que todo semeador, quando ele semeia, há nele uma expectativa de colheita. Quando você semeia algo, não importa o que você está semeando, que seja que você estiver semeando, quando você vai lá e semeia, você gera dentro de você, você cria dentro de você uma expectativa de colheita. É normal quando você semeia algo, vira e mexe no começo principalmente, né? A maioria de nós sempre vai lá para ver se já brotou, né, a semente ali. Você lança aquela semente na terra, então naquele primeiro momento você cobre ali ela com a terra e você não vê nada. E diariamente você vai lá e rega e gera em você aquela expectativa de você ver um pequeno brotinho nascendo daquilo, né? E aí quando você vê aquele brotinho, você fala, uau, agora já está vingando, né? Então nasceu, e aí você vai e continua com essa expectativa de que aquele brotinho vá se crescendo e se transformando em algo maior e maior e cada vez maior, até chegar no propósito pelo qual ela foi semeada. Assim é comigo, com você. Essa é a expectativa de Deus, no coração de Deus, comigo e com você. Ele nos semeou, e Ele tem uma expectativa de que eu e você nos transformemos naquilo que Ele semeou. A minha pergunta hoje é: será que nós estamos entendendo isso? Será que nós compreendemos isso? E é exatamente dentro disso que eu quero apontar algumas coisas para você nesta noite. Enquanto eu ministrava na quarta-feira, e eu poderia dizer até que parte disso que eu vou estar falando nessa noite envolve o que nós vamos trabalhar no acampamento, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração para o acampamento especificamente é para que você saia desse lugar sabendo muitas coisas sobre você, e principalmente para que Deus colocou você nessa terra. E eu tenho certeza que a partir dali você vai ser diferente nessa terra, e você vai viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu creio nisso, querido. Eu creio. O Espírito Santo tem me incomodado. O Espírito Santo tem me incomodado. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde nós temos muitos cristãos dentro da igreja. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, mas muitos cristãos que não sabem muito bem como lidar com tudo isso, não conseguem muito bem manusear a sua espada, o seu escudo, não sabem muito bem como lutar contra o inimigo, e muitas vezes, se nós não sabermos lidar com tudo isso, nós vamos ser derrotados. O nosso adversário irá nos derrotar, e eu vejo que o Senhor tem se preocupado com esta igreja. É por isso que Ele tem dado mensagens como essa, para que eu e você possamos nos despertar para coisas tão profundas como essa, e nos preparar para combatermos o nosso adversário. Amém, querido? Então nessa noite eu quero te apontar algumas coisas que eu tenho certeza que vão mexer com você, vão mexer com o teu interior, porque mexeu comigo.
mexeu aqui dentro. E eu tenho certeza que irão mexer com você também. Amém? Então abra comigo, lá em Mateus 13, 1, na Nova Versão Internacional. Mas antes de nós lermos esse contexto, deixa eu só voltar um pouquinho para aquilo que eu li de Gênesis. Querido, olhe bem o que a palavra de Deus está dizendo, não precisa nem projetar para nós. Olhe bem, me escute agora. Então disse Deus, ou então Deus disse: façamos o ser humano, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem. Não é a Bíblia que está dizendo só, né? Não é um contexto aqui bíblico, não é um livro escrito, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a boca de Deus que está dizendo que Ele te fez e me fez a imagem e a semelhança dEle, igual a Ele, você é igual a Deus, e essa estrutura você tem que ter na sua vida, porque diariamente você vai ser levado a desacreditar nessa verdade. O mundo vai dizer que você é um derrotado, que você é um perdedor, que você é isso e que você é aquilo, mas a palavra de Deus, a boca de Deus está dizendo: você não é isso não, você é igual a mim. Deus está dizendo: eu te fiz igual a mim. Se eu sou importante, você também é. Se eu tenho valor, você também tem. Então pare de se desvalorizar. Aí ele vem e diz assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. Mais uma vez, a imagem dele, Deus o criou. E aí, o mais importante, ele diz assim: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e governem ela. Governem a terra. Quem vai governar a terra? Você tem noção do que a palavra de Deus está dizendo? Deus me levantou e te levantou para governarmos a terra. Governar a terra. Você é escolhido, separado e chamado para governar a terra. E aí eu pergunto para você: por que você ainda não está governando? E quando nós olhamos, nós dizemos assim: então quer dizer que a partir de hoje eu vou sair aí fora e vou começar a governar tudo? Não. Comece pela sua própria vida e depois vai para a sua casa, para a sua família, para os teus filhos, e comece a governar ali, querido. Porque infelizmente tem muitas famílias que estão sofrendo porque pai e mãe não estão governando, e sim Satanás está governando lá. O diabo tem governado casas, o diabo tem governado famílias, ele tem entrado no lugar de pai e mãe, e tem governado lares. E aí é que está o problema. Nós não estamos entendendo, nós estamos permitindo que ele entre e governe, e ele dê as ordens ainda. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você entra aqui, agora você sai ali. Irmãos, isso está errado. Há uma autoridade. Agora não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se Deus mandou você governar, Ele te deu autoridade para... Então governe. Governe sua vida, governe seu ministério, governe sua casa, sua família, governe tudo. Tome posse dessa palavra e comece a governar. Mas infelizmente hoje, a visão que nós temos de nós mesmos está distorcida, está abalada. Nós temos uma visão muito turva de nós nem sabemos ao certo quem nós somos, nós nem sabemos ao certo porque nós estamos aqui. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes de nada, que não vamos chegar a lugar nenhum, que nós somos uns fracassados, uns perdedores, que para nós não tem oportunidade nessa terra, só tem para outros, para mim não tem. Mentira, irmão, isso é mentira do diabo, porque você vai ser vitorioso, eu creio nisso. Se você tomar posse dessa palavra e começar a governar, sua vida irá mudar. Mas você precisa alinhar a sua visão e começar a ter uma visão clara sobre você. Amém? Então a primeira, vamos voltar lá para Mateus, senão eu já passo por cima aqui. Glória a Deus. Então na NVI, né?
Ele diz assim, ó: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou ali na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Então não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então aqui, essa história, eu não preciso perder muito tempo falando sobre ela especificamente, porque eu creio que todos aqui já ouviram ministrações sobre ela. Então, eu quero já entrar diretamente no contexto de tudo isso, mas é importante que você entenda que ali houve uma semeadura, nesse contexto, nessa parábola. Houve semeaduras, e a maioria daquelas sementes não brotaram, não frutificaram, porque alguma circunstância fez com que elas não brotassem. Apenas uma brotou, e brotou muito bem, porque ela caiu numa terra muito boa, amém? Mas a primeira verdade, na verdade, que eu quero trabalhar com você nessa noite, e a primeira coisa que eu quero mostrar para você nesta noite, e que você entenda, é que toda semente, ela é potencial. Toda semente, ela é potencial para nascer e crescer. A questão é que muitas vezes o ambiente, as circunstâncias impedem o crescimento dessa semente. Então, olha que coisa tremenda. Se você estiver anotando aí. No cemitério, você vai encontrar gigantes que foram semeados para mudar o mundo, mas não germinaram. Quando você entra no cemitério e você começa a andar no meio daqueles túmulos, ali você vai encontrar gigantes que foram semeados nesta terra para mudar essa terra, irmão, para mudar tudo, para reverter quadros, situações, histórias, abalar o universo, mas não germinaram. Não germinaram. Dentro de um cemitério, você vai encontrar a cura para muitas enfermidades. Dentro de um cemitério, você vai encontrar livros que não foram escritos, que iriam mudar o mundo, mudar a vida de muitas pessoas. No cemitério também você pode encontrar missionários que poderiam ter ganhado multidões para Jesus. No cemitério nós também podemos encontrar ensinos que iriam revolucionar a humanidade. No cemitério também nós certamente podemos encontrar pais que poderiam ter salvo suas famílias, mães que poderiam ter salvo suas famílias. No cemitério nós podemos encontrar mães que iriam gerar filhos, que iriam mudar o mundo. No cemitério nós poderíamos encontrar homens e mulheres que seriam usados para curar, libertar e salvar multidões na terra. E por que não aconteceu? Não aconteceu, porque não germinou. Interessante isso, né? Imagine você, se Jesus
não tivesse acreditado no propósito e no Deus que semeou ele nessa terra, o que seria de mim, de você? Já pensou? Já pensou se Jesus tivesse voltado atrás e dito assim: não, Senhor, eu não vou para a cruz, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim? O que seria de nós, queridos? Quantos engenheiros, quantos médicos nós temos aqui dentro? Quantos escritores, quantos pastores, quantos missionários, quantos homens e mulheres que podem mudar a humanidade nós temos aqui dentro, sentado aqui, olhando para mim agora enquanto eu prego, que não estão crendo naquele que os semeou nessa terra. Escute o que eu estou te dizendo, querido. Você foi semeado nesta terra com um propósito, e você precisa viver esse propósito. Há um propósito para mim e para você. Muitas pessoas aqui têm habilidades e dons, talentos dados por Deus, mas não acreditam nelas mesmas. Eu não vou fazer isso porque vão me criticar. Eu não vou fazer aquilo porque vão falar mal de mim, porque vão rir de mim, porque vão me julgar. Tudo isso vão fazer sim, querido. Fique tranquilo, eu não vou mentir para você, vão fazer sim. Mas imagina você, se o homem que criou a lâmpada não tivesse acreditado e confiado, agora nós estaríamos como aqui, queridos? Imagina que aquele homem que de repente pensou e falou assim: dá para criar um negócio, um trem aqui, que se você colocar uma roda nele, um motor nele, ele começa a andar, e aí vai levar uma pessoa para lá e para cá, e vai ficar mais fácil para todo mundo, ninguém vai precisar ficar mais andando a pé. Certamente ele foi muito criticado, mas hoje eu e você somos beneficiados de tudo que esse homem passou lá atrás. Outro mais louco ainda pensou assim: e se nós criássemos um trem grande, gigante, que coloca um monte de gente e coloca ele para voar no céu, e ele vai voando? Irmão, se já era difícil criar o que anda no chão, imagina o que voa lá em cima. Mas dá. Vamos fazer esse negócio, vamos botar, nós vamos ganhar tempo. Pessoas vão sair de um lugar para o outro que levaria dias, e vão gastar horas para chegar nesse lugar. Funciona, vai dar certo, isso é bom, vai mudar a humanidade, vai ajudar pessoas. Você é um louco, você é maluco, muita gente vai morrer com isso, e blá 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 blá. Mas está aí, querido. Hoje você sai daqui e vai para um outro lugar que você gastaria um dia de carro, talvez em 1, 2 horas. Quantos aqui dentro estão me ouvindo agora, que poderiam estar fazendo inúmeras coisas, mas não fazem, porque não acreditam nelas mesmas? Não acreditam que são capazes de fazer coisas como essas. Não, pastor, o homem que inventou a lâmpada, ele era muito diferente. Não, ele não era monstro, ele tinha uma cabeça, um cérebro, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, 2 pernas, igualzinho você. Ele não era diferente de você. O problema, querido, é que nós, muitas vezes, sabemos o que tem que ser feito, mas não fazemos, porque sabemos que vamos enfrentar dificuldades pela frente. Então ficamos sentados no mesmo lugar até passar. Por isso que eu disse para você que dentro do cemitério nós encontraremos certamente histórias como essas. Quantos livros deixaram de ser escritos? Quantas curas deixaram de ser descobertas? Quantas famílias deixaram de ser reestruturadas? Exatamente por isso. Quantas pessoas deixaram de conhecer a Cristo? Porque eu vou pregar a palavra, eu não sei nem falar de Jesus, eu não sei nada, eu não tenho capacidade de nada, como é que eu vou fazer isso? Irmão, alguém cheio de Cristo não precisa nem abrir a boca,
só dele chegar do lado de alguém, aquela pessoa já olha e fala: você tem algo diferente dentro de você que eu quero. Eu só não sei te dizer como, mas eu preciso ficar do teu lado. Eu preciso ficar mais perto de você, porque tem algo dentro de você que me atrai. Não é a tua eloquência, não é a tua oratória, não é a tua capacidade, a tua formação que ganha pessoas para Cristo. É o Cristo que você carrega dentro de você, que muda a nação, que muda as pessoas, que muda a família, que muda tudo, querido. É o Cristo que eu e você carregamos dentro de nós. Então não precisa de nada disso, só precisa ter Cristo. Uma outra coisa que eu quero te mostrar nessa noite: o poder de uma semente. Se você está anotando aí, então a primeira coisa é, volta lá, pensa numa mensagem difícil de pregar, querido. Eu precisava de umas 5 horas para isso, mas amém, eu vou acabar isso dentro do horário, senão os irmãos vão brigar comigo, amém? Então no cemitério você vai encontrar gigantes que foram semeados por Deus para mudar o mundo, mas não germinaram. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre o poder da semente. A primeira coisa sobre uma semente é entendermos a própria semente, a semente, amém? Quando nós olhamos para uma semente, nós não conseguimos ver muitas qualidades nela. Guarda aí, pega uma semente na tua mão. O Arnaldo outro dia trouxe uma semente de feijão aqui, amém? E eu poderia colocar uma enormidade de sementes aqui na tua frente. Quando você olha para uma semente, o que você vê? Uma semente. Uma semente, uma bolinha, sei lá, o que é isso aqui? Né? Se bobear, você joga até no lixo. É lixo, não sei nem para que serve isso aí. Puf, jogou no lixo. Por que nós olhamos dessa forma? Porque nós olhamos o exterior. Presta atenção, querido. Quando nós olhamos com a carne, nós olhamos com os nossos olhos, nós olhamos a parte exterior, a capa. Nós nunca olhamos para o interior das coisas. Esse é um grande problema. E quando você olha para uma semente, se você olhar para fora, você não vê nada mesmo. Mas você precisa olhar o potencial que está dentro daquela bolinha. Porque o potencial que está dentro de uma bolinha daquela, muitas vezes, vai mudar, vai alimentar, vai sustentar famílias, vai curar pessoas, dependendo da semente que você está semeando. Há um potencial gigante dentro de uma semente. Assim sou eu e você. Muitos de nós, quando olha, você não vê muita beleza, né? Uns até que tem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Eu não vou entrar nesse mérito, irmão, porque eu tenho sofrido muito bullying aqui na igreja. Mas depois nós vamos chegar nessa parte aí. Então, sabe, muitas vezes nós olhamos para a pessoa e nós não conseguimos enxergar muitas coisas. Por quê? Porque você está olhando como? Você está olhando o exterior. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Mas o que você viu em mim? Por que você está investindo em mim? Por que você está apostando em mim? Por que você acredita em mim? Eu não sou nada, eu não consigo, eu não sou capaz. É verdade. É porque talvez você esteja olhando pelo espelho o teu exterior e não o interior. Mas eu, quando olho, querido, eu aprendi a olhar o interior. E eu vejo um monstro ali, uma monstra ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus que pode mudar o mundo, que pode, em Deus, fazer coisas sobrenaturais. Então nós não podemos descartar nenhuma semente. Mas nós somos classificadores. Essa semente não, joga fora. Essa aqui é melhorzinha, então vamos usar. Não. Às vezes a semente que você jogou fora pode mudar o mundo. Quantos pregadores, quantos evangelistas nós temos aí fora, que quando você olha o testemunho deles, eles eram alguém que seriam incapazes de fazerem o que eles estão fazendo. Quantos? De pessoas olharem e falarem assim: você pregando para a nação, você pregando para multidões, riam. Essa semente aqui, isso aí não vai dar em nada. Irmão, não menospreze aquele que o semeou,
nessa terra, porque Ele tem uma expectativa de colheita sobre cada um de nós. Ele está com expectativas até agora sobre mim e sobre você, porque Ele nos semeou. Então a semente, ela não tem beleza, a semente não tem estrutura alguma, há uma fragilidade nela, porque ainda ela é uma semente, porque ainda ela não germinou, ela não produziu aquilo que ela foi feita para produzir. E nós somos assim, queridos. Muitos de nós ainda não germinamos, muitos de nós ainda não brotamos, não nascemos, e aparentemente somos frágeis, somos incapazes, somos falhos, mas não é isso que Deus, quando olha para mim e para você, vê. Dentro de cada semente existe algo muito grande, que eu e você não conseguimos enxergar, porque estamos olhando com os nossos olhos humanos. Você sabia que dentro de você há um poder sobrenatural? Você já parou para pensar nisso? Porque a Bíblia diz que Deus colocou dentro de mim e dentro de você o Espírito dele. O Espírito dele, o próprio Deus habita dentro de mim e de você. O próprio Deus mora dentro de mim e de você. Agora pensa aí, tem poder em Deus? Tem sabedoria em Deus? Tem capacidade em Deus? Tem força em Deus? Está dentro de você, querido. Habita dentro de você, mora dentro de você, e está pronto para usar você, se você quiser. Dentro da semente de uma árvore frutífera, você pega muitas vezes a semente de uma árvore frutífera na palma da sua mão, não é verdade? Você pega na palma da sua mão, mas dentro daquela sementinha, quando jogada na terra e germinada e começa a crescer, vai se tornar o quê? Uma grande árvore. E essa grande árvore vai gerar sombra para as pessoas, vai melhorar o ar que eu e você respiramos, porque uma das funções dela é essa. Vai gerar alimento para mim e para você. Uma semente de uma árvore frutífera, que você pegava na palma da sua mão, antes de germinar. Você não dava nada para ela. Agora eu quero ver, depois que ela cresceu, você pegar ela na mão de novo. Eu quero ver você sustentar ela na palma da mão de novo. Não é possível, porque ela entendeu o propósito pelo qual ela foi semeada. Então ela brotou, cresceu e frutificou. Agora, quando nós falamos de semente também, nós não podemos esquecer do processo da germinação ou a incubação. E é aqui que eu quero mexer com você nessa noite. É bem aqui que eu quero trabalhar com você nessa noite. Vai lá comigo em Gênesis 1:2. Gênesis 1:2. Olha que interessante isso. Quando você pega, por exemplo, uma semente ou uma mudinha de um pé de maçã e coloca ele na boca e mastiga ele, tem gosto de maçã? Tem? Não. Se você pegar uma mudinha de laranja e colocar na sua boca e mastigar, tem gosto de laranja? Não. Por que não tem gosto de laranja? Porque ainda ela não passou pelo processo de germinação, crescimento, desenvolvimento e se tornou aquilo que Deus colocou ela para se tornar nessa terra. Você vai ser um pé de laranja. Então quando ela se tornar um pé de laranja, ela vai produzir laranjas. Ela vai produzir peras, abacate, abacaxi, não importa. Ela vai produzir algo pelo qual ela foi semeada.
Ninguém semeia abacaxi para colher morango, querido. Não, semeia abacaxi para colher abacaxi. Amém? Agora, olha que interessante. Lá em Gênesis 1:2, e eu estava compartilhando com alguns esses dias sobre isso. Na quinta-feira de manhã Deus me deu essa palavra, amém? Deus falou comigo sobre esse contexto, e isso mexeu comigo. Diz assim lá no versículo 2: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí vem o 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aqui. Olha que interessante esse contexto. Quando você olha para a terra, antes da formação ela era bonita? Pensa aí comigo. O que está dizendo lá? A terra era sem forma e trevas cobriam a terra. Trevas cobriam a terra. Era bonito de ver a terra? Não. Não. Mas tinha um detalhe muito importante aqui, um gancho que eu quero que você pegue. Enquanto tudo isso era feio, enquanto isso não estava na forma que deveria, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o que é se mover sobre a face das águas? O Espírito de Deus estava incubando a terra. Ele estava chocando como uma galinha choca os seus pintinhos, preparando para a criação. Então o Espírito Santo, depois que ele pairou o tempo suficiente, aí veio a palavra: haja luz, e houve luz. E aí começou a criação. Agora escuta isso aqui. Talvez você não tenha forma, talvez você seja vazio, talvez você seja feio, ainda não está bonito, mas o Espírito de Deus está pairando sobre você e está incubando você para que você seja alguém grande e poderoso. Eu tenho certeza disso. Você não tem ideia do que Ele está fazendo. Você não tem ideia do que é o Espírito de Deus incubando, chocando você e preparando você para o mundo. Você é potencial e você vai mudar o mundo. Nós vamos ganhar multidões para Cristo. Nós vamos mudar a humanidade, irmãos. Eu creio nisso, porque eu estou na incubadora e Ele está me incubando cada vez mais. E eu vejo dia após dia Ele me preparando e me levando a viver coisas sobrenaturais. Entenda. Talvez você não tenha forma, e talvez você esteja se olhando e dizendo assim: mas eu não sou nada. Eu olho para aquele, eu olho para esse. Eu acho que eu nem fui chamado para fazer nada nesse mundo. Eu não tenho importância alguma. Eu entro e saio, ninguém nem repara em mim. Ah, bobinho. O Espírito está pairando sobre sua vida. E no tempo certo, você vai frutificar, você vai germinar, e você vai crescer, e vai cumprir o propósito pelo qual você foi plantado, semeado nessa terra. Querido, a incubação é um processo que só o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Quando Deus falou comigo sobre isso, eu falei: Senhor, eu não estou, saltou os meus olhos. Veja, se você continuar lendo Gênesis dali para frente, Deus criou os céus e a terra com perfeição, mas a obra do Espírito veio antes, e esta obra do Espírito é necessário que venha antes, e eu preciso, e você precisa compreender, e você precisa cada dia mais permitir que o Espírito paire sobre sua vida, e comece a incubar você, e levar você a viver o seu potencial. As igrejas, escute isso, as igrejas, elas são grandes incubadoras, que estão incubando pessoas, para enviá-las para o mundo. Você está numa incubadora,
Eu estou numa incubadora. Este lugar aqui é como se fosse um grande ninho, onde nós todos estamos debaixo dos cuidados do Senhor, e Ele está nos chocando, nos protegendo e nos guardando, e nos preparando para no tempo certo nos enviar, nos fazer vivermos as coisas que Ele tem para nós. Num ninho não existe um sequer filhotinho que não tenha valor para aquela mãe. Todos têm importância e valor. Então você tem importância e tem valor para o Espírito de Deus. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você foi semeado nessa terra para mudar o mundo. Eu e você fomos semeados nesta terra para mudarmos o mundo. Não aceite nada mais, nada menos que isso. Você está aqui para mudar o mundo. Já parou para pensar nisso? O pastor está pregando uma palavra para me tornar arrogante. Não, querido, não. Veja e entenda algo muito importante nessa noite. Deus semeou Jesus Cristo nesta terra para um propósito. Foi ou não foi? Deus semeou Billy Graham nessa terra para um propósito. Deus semeou, por exemplo, Jonathan Edwards nessa terra para cumprir um propósito. Deus semeou nessa terra Kathleen Kuhlman para cumprir um propósito. Cada uma dessas pessoas, Deus semeou nessa terra tantos outros homens e mulheres nessa terra para cumprir um propósito. Deus me semeou e te semeou nesta terra também para cumprir um propósito. E esse propósito não é o propósito do Billy Graham. Esse propósito não é o propósito do Jonathan Edwards. Não é. O propósito pelo qual Deus semeou é para você cumprir. E se você não cumprir, vai ficar uma lacuna nessa terra. Entenda. Eu queria ser igual Billy Graham. Eu queria ser igual Charles Spurgeon. Eu queria ser igual. Não, você precisa querer ser igual você, porque você tem uma personalidade, você tem uma importância e você tem um valor. E Deus te semeou aqui, querido, talvez para você ser maior do que todos esses que eu falei aqui até agora. A questão é que se você não se mover nessa direção, você não vai ser nada. Você vai ser mais um lembrado lá no cemitério, quando passarem pelo seu túmulo. Aí tinha um cara potencial. Mas e aí? Não desabrochou. Aí tinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, tinha alguém que tinha dentro dele o poder do Espírito Santo. E aí? Ficou no seu lugar sentado. Irmãos, queremos tanto ser igual a outras pessoas e nos esquecemos que somos únicos. Únicos. O que você foi chamado e semeado para fazer nessa terra, ninguém pode fazer no seu lugar. Ninguém tem capacidade, ninguém vai conseguir fazer, porque cada um tem uma missão aqui. Então faça a sua e não se preocupe com os outros, cada um vai fazer a dele. Mas eu queria tanto fazer a missão do João. Não, deixa o João fazer a dele. Faz a sua. Faz a sua. Irmãos, você está enganado com o seu adversário. Nós achamos que o nosso maior adversário é Satanás. Mentira. O teu maior adversário tem nome, e o nome dele é o teu nome. Esse é o teu maior adversário. É ele que te impede de viver as coisas de Deus. É ele que te impede de frutificar. É ele que te impede de germinar. O tempo todo ele faz isso com você. Sabe, querido, tem muitas pessoas aqui e fora daqui que estão frustradas, fazendo coisas que não gostam de fazer, só porque tem um bom salário. Tristes, desanimadas,
muitas vezes depressivas, porque não fazem o que gostariam de fazer, porque se elas fizerem o que gostariam de fazer, elas não vão ter um bom salário igual elas têm fazendo o que elas não gostam de fazer. Irmão, faça aquilo que você ama, ainda que pessoas te critiquem, ainda que pessoas te julguem, ainda que pessoas não acreditem em você, ainda que pessoas cheguem perto de você e falem para você: não vai dar nada, você vai quebrar sua cara, você não é capaz disso. Se você crê, viva. Você acha que um Billy Graham da vida foi alguém que nasceu e cresceu e estava pronto para viver tudo isso? Imagine os grandes desafios que esse homem enfrentou na vida dele. Um Paul Yong-cho, um homem que ganhou 90% da Coreia, um homem que estava morto, condenado, não tinha mais vida para ele, médicos já tinham dado a sentença de morte. Esse homem sai de um leito, de uma cama, e ganha 90% de um país para Cristo. Você acha que foi fácil? No primeiro livro dele, na igreja que ele pregou, o púlpito era um engradado, era uma caixa de alface, e ele pregava para a sogra dele, para a esposa dele. Esse era o público. E ele não pregou um dia não, queridos, foram anos pregando para essa mulher e para essa sogra. Misericórdia. Mas estava lá pregando, amém? E todos os dias, quando ele ministrava, ele dizia assim: a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Olha, esse lugar está repleto de gente. Meu Deus. Não senta na cadeira do fulano de tal não, porque ali é lugar dele. E esse lugar também é de fulano. Esse também. E eu tenho certeza que a sogra e a mãe ficavam assim: vai ter que dar remédio para ele mesmo. Já começou a bater o pino. Mas Deus não estava brincando, querido. E o dia que Deus começou a falar assim: estou enviando gente, e as portas começaram a se abrir, e as multidões começaram a chegar, e aquele homem que pregava no engradado de alface, hoje tem um país inteiro parando para ouvir o que ele está pregando. Um potencial que aos olhos do mundo não valia absolutamente nada. Um fracassado, um destruído, um perdedor. Mas ele sabia quem o semeou e o propósito pelo qual ele foi semeado, e ele viveu isso. Isso é profundo, irmãos. Isso é profundo. Quantas pessoas estão aqui sentadas ainda não vivendo o seu propósito porque tem medo da economia, tem medo de passar necessidade, tem medo de passar fome, tem medo de perder o emprego, tem medo de tantas coisas. Eu sei que não é fácil, mas eu quero que você entenda que Deus te semeou, e se Ele te semeou, Ele irá dar todo o crescimento necessário para você. Viva isso, irmão. Não permita mais que pessoas destruam a sua imagem, os seus valores. Não aceite mais isso. Você é importante sim, você tem valor sim, e você foi criado para governar essa terra. Não aceite o diferente disso. Eu lembro que numa das ministrações deste homem, do próprio Paul Yong-cho, ele disse que eles estavam num culto familiar na casa deles, e um dos filhos dele falou assim: eu não quero ser igual ao meu pai. E aí eles se viraram para ele, e ele falou assim: eu não quero ficar dependendo de Deus, eu não quero viver a minha vida correndo atrás de Deus, eu não quero ficar igual ao meu pai, 8 horas dentro de um lugar orando, eu não quero. E eles ficaram chocados com aquilo. E ele olhou para aquele garoto e ele disse assim: filho, o seu pai era um pobre, nós não tínhamos o que comer, não tínhamos o que vestir, não tínhamos onde morar,
E esse Deus que eu passo 8 horas por dia, nos deu absolutamente tudo, filho. Então, nunca na sua vida viva longe deste Deus. Nunca, filho. Dependa sempre deste Deus. Eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada, eu não sei nem falar. E hoje eu sou levado de ponta a ponta do universo para ensinar pessoas a ganhar vidas para Jesus. Irmãos, uma semente, um homem só, um país. E você, e eu, o que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Todos nós somos únicos e fomos semeados para um propósito único nessa terra. Eu posso viver o propósito que Deus tem para mim, mas não posso viver o propósito que Deus tem para você. O propósito que Deus tem para você, só você pode viver. E veja, se você não viver para este propósito, pessoas vão ser afetadas por isso. Por isso, pais, mães, vocês estão gerando filhos que vão mudar uma geração ou não. A responsabilidade é tua. Se você não viver o propósito que Deus tem para a sua vida, você pode gerar alguém que não vai mudar a humanidade e, ao contrário, vai trazer muito problema para a humanidade. Então entenda, o que você deixar de viver, pessoas vão ser afetadas por isso. Como eu disse, outros foram semeados para missões. Como eu disse, o Billy Graham, eu disse outros nomes, mas você não é eles. Você é diferente deles e é separado por Deus e semeado nessa terra para viver uma missão tão grande quanto a deles. Irmão, escuta aqui. Quando eu cheguei na quinta-feira na casa do Júnior, lá em Votorantim, nós entramos para dentro da casa. E aí o Júnior veio perto de mim e ele falou assim para mim: o meu pai está de camisa, cara. Eu nunca vi meu pai de camisa, cara. Meu pai está vestido de calça comprida e camisa, cara. Meu, Deus está fazendo alguma coisa nele. E sabe, ele sentou ali com a esposa, Aline, com a esposa, e ouviu a mensagem toda e ficou ali. Se eu não tivesse acreditado nesse potencial, talvez a vida desse homem não iria mudar, queridos. Nós temos aqui a Nenê, nós temos aqui o Luiz, a esposa, pessoas que são lá de Votorantim, frutos de lá. E se nós não tivéssemos acreditado nisso, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar sentado aqui, no meu conforto, na minha vidinha tranquila, eu vou pegar o carro e ir lá para Sorocaba toda semana, ficar falando de Jesus, ficar orando, expulsando demônio, um monte de problema, um monte de coisa. Não, eu vou ficar tranquilo aqui. Não, irmão. Não. Eu fui semeado nessa terra para ganhar almas para Cristo. E quando eu descobri isso, nada vai me impedir mais, nada me segura mais, e eu vou ganhar cada dia mais almas e mais almas para Cristo. Eu quero chegar no céu, e eu quero que o Senhor olhe para mim e fale: cadê os teus frutos? Aguenta aí, Deus, porque os busão estão chegando aí atrás, e tem uma multidão vindo junto, Senhor, e todos eles estão aqui para o Senhor, e eu não abro mão disso. Passei uma vida, passei 30 e poucos anos, igual um louco correndo atrás das coisas, e nunca entendi, ou melhor, nunca aceitei
o propósito pelo qual eu fui semeado. Mas quando isso saltou aos meus olhos e eu falei: é para isso que o Senhor me semeou? Foi. Então agora eu quero viver, Deus. Agora eu vivo, Deus. Se você perguntar para mim: você tem estrutura para estar indo toda semana em Votorantim? Não tenho. Mas Deus põe estrutura, Deus põe carro, Deus põe gente, Deus põe dinheiro, Deus põe tudo. Tudo, irmãos. É lindo de ver. Não, pastor, eu vou com o meu carro. Sabe, eu estava orando a Deus, eu falei: Senhor, como nós vamos ir? Porque o meu carro não está bom. Irmão, não precisa de carro. Deus põe carro, Deus põe gente. Tem hora que dá até problema. Não, calma, fica um. Não, eu vou. Daqui a pouco está todo mundo lá. É Itupeva em Votorantim, Votorantim em Itupeva. Glória a Deus. Irmão, não tenha medo, não tema. O propósito pelo qual você foi semeado nesta terra, e quem semeou você não foi qualquer um. Ele não é homem, Ele é Deus. E se Ele te semeou, você pode ter certeza que Ele vai dar tudo o que você precisa para germinar e frutificar. Mais uma coisa aí, para nós encerrarmos. Se você não estiver em uma boa terra, você não irá conseguir produzir. Quando nós olhamos para esse contexto aqui, que eu li de Mateus, nós vemos que só uma semente frutificou, porque ela caiu em uma boa terra. As outras não frutificaram, porque elas foram sufocadas, porque veio sol, porque veio pássaros, porque veio espinhos e sufocaram essa semente. Amém, querido? Como eu disse, toda semente é potencial. Você, eu, todos nós aqui somos potencial. Mas o ambiente, escuta isso, o ambiente influencia muito no processo de germinação. Pastor, o que é o ambiente? O ambiente pode ser as pessoas que você convive. O ambiente pode ser os lugares onde você anda. Isso pode influenciar na germinação de uma forma positiva ou negativa. Dependendo de quem você anda, você não vai germinar. Não porque você não é potencial, porque aquela situação vai sufocar você e você vai morrer. Tem pessoas que nós não podemos andar, queridos. Eu já falei sobre isso. Tem pessoas que nós não podemos nos aconselhar. Você vai falar com uma pessoa com um sonho, você vai cheio de alegria, e quando você conta para aquela pessoa, a primeira coisa que ela faz é matar o teu sonho. Ela vai colocar 200 coisas para você, e nenhuma positiva. Não, mas isso tal, pá, pronto, morreu. Mas isso, ponto, morreu. Mas isso, pronto, morreu. Mas isso, pronto, morreu. Você já sai de lá desanimado, triste, cabeça baixa. Desisti do meu sonho. Agora, quando você fala com as pessoas certas, elas não só te apoiam, como se elas tiverem condições, ela fala: toma um empurrãozinho, vai lá, pá, vive o teu sonho, cara. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O ambiente, agora me escute, ouça o que eu vou te dizer aqui agora. E agora eu vou entrar em uma situação em minha defesa. As pessoas vão falar de você. Tem gente que está falando aí na igreja, que quando eu falo, eu assobio, irmão. Jesus, quinta-feira lá em Votorantim, estava esse papo lá, irmão. Não sei o que, todo mundo rindo. Ele fala: Jesus. Eu falei: meu Deus, Senhor, né? Largo agora a obra ou continuo, Pai? Estou orando pelos miseráveis, estou clamando, chorando diante de Deus, e os caras estão debuiando por trás, a rodinha. Aí você pergunta: quem que falou? Não fui eu, ninguém falou. Aí dali a pouco, até os recém-chegados, irmão, está me assustando isso. Até o José está no meio da história aí agora, recentemente. Jesus,
Aí, não, você não sabe o que é pior, irmão. Aí eu conversando sério com o Júnior sobre o cabelo do Júnior, tal. E tem uns que falam que vai me proteger, irmãos. Presta atenção, escuta aí, essa aí é das piores. Aí eu falei, eu preciso falar com o Adriano, irmãos, porque a câmera tá pegando muito aqui em cima na minha cabeça aqui, e quando eu abaixo para ler a Bíblia, o negócio tá, né? Tá ficando meio feio aqui, tá calvo, né? Eu falei, Senhor, eu vou falar para o Adriano abaixar um pouquinho mais, fica mais no rosto, né? Quando pega de frente até parece o topete. Mas quando abaixa, irmão, os caras estavam na minha defensiva. Tinha gente falando que ia me defender até a morte. Não, sabe o que é, Júnior? Tem gente que está com inveja do seu cabelo porque não tem cabelo. É, irmão. E você vai, você prega, você ama, você jejua, você ora, e você aconselha, e não sei o quê, e vamos embora. Isso vai acontecer com você, querido. Isso vai acontecer com você também. Esse ambiente, eu estou brincando, mas pessoas fazem coisas, sabe para quê? Para você não viver o que Deus tem para a sua vida. Se afaste desse tipo de gente. Tem ambientes que você não tem que entrar. Lembro muitas vezes, conheço pessoas que estavam vivendo coisas em Deus e pararam de viver coisas em Deus porque homens de Deus foram lá e disseram assim para elas: está errado isso aí não funciona, isso não presta, não é bom. Cuidado, muito cuidado, amém? Então cuidado com as pessoas, né? Cuidado com esse ambiente. Essa terra que Mateus 13 está falando, essa terra que produziu com grande intensidade, chama-se Jesus. Você quer produzir? Você precisa estar plantado em Jesus. Só se produz plantado em Jesus. Não se produz plantado em outro lugar. Escuta isso, irmão. Tem gente que está querendo produzir, mas não está plantado em Cristo. Não adianta. Você vai se frustrar, você vai se machucar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está plantado em Cristo, e as tempestades vêm, e as más palavras vêm, os maus conselhos vêm, eles vão te abalar, mas eles não vão te sufocar e nem te destruir. Você continua produzindo. Sabe por que você continua produzindo em Cristo? Porque uma boa terra, ela tem tudo o que uma planta precisa. Todos os nutrientes que uma planta precisa, uma boa terra tem. É por isso que você vê ela crescendo e frutificando, e você não precisa jogar nada nela. Ela produz e produz bonito. Por quê, querido? Porque é uma boa terra, tem tudo o que precisa. Jesus tem tudo o que você precisa. Absolutamente tudo, todos os nutrientes, toda a unção, todo o poder, toda a sabedoria, toda a cura, tudo, absolutamente tudo que você precisa está em Cristo. Se você estiver plantado em Cristo, certamente você vai frutificar. Então, em que terra você está plantado hoje? Em que lugar você está plantado hoje? Você está totalmente plantado em Cristo? Projeta para nós Oséias 4:6, por favor. Eu estou encerrando. Já falei que estava encerrando meia hora atrás. Glória a Deus. Oséias 4:6. Diz assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitarem o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignorarem a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então escute isso. A palavra de Deus é clara. O meu povo sofre por falta de conhecimento, não é verdade? Mas uma coisa eu digo para vocês: todos nós aqui estamos recebendo palavras, muitas palavras, que vão mudar as nossas vidas, se praticadas. Se praticadas, anotadas no seu caderno, anotadas na sua memória, não muda a sua vida, precisa fazer parte do seu dia a dia. Então, se você estiver perecendo, se você estiver sofrendo, tome cuidado, porque o plano do inimigo é te destruir, mas você tem palavras o suficiente para derrotá-lo. Aí é com você.
aí é comigo, aí é com cada um de nós. Amém, querido? Todos nós somos excelentes sementes, mas quando olhamos e não conseguirmos enxergar muita coisa, porém dentro de cada um de nós existe um grande potencial para mudar o mundo. Como eu disse, quantos pastores não estão pregando e cuidando de pessoas porque estão com medo do que pode acontecer com eles? Está entendendo? Escuta isso. Tem muita gente aqui que pode dizer para mim assim: Satanás nunca vai comprar o meu chamado. Bobinho, ele já comprou e está pagando por ele. Como você pode dizer isso, pastor? Sim, um salário numa empresa. Lá você tem estabilidade, lá você tem plano de saúde, lá você tem um monte de coisas que vão te dar toda a segurança necessária. Mas para ser pastor não tem isso? Tem. Para ser pastor tem um negócio chamado provisão do céu. Provisão do céu. Já viu a provisão do céu? Você ora e aí o céu provê. Está pronto para viver isso? Vem comigo. Vem comigo que você vai ver que bênção. Provisão do céu. Mas uma coisa eu te garanto: o cara provê. O cara provê. Irmão, o cara provê. O homem provê. Você fala com ele, ele provê. Então, talvez você esteja dizendo assim: não, ele não vai comprar meu chamado. Ele já comprou, querido. Quantos médicos, quantos professores, quantos advogados, quantos empresários, quantos escritores nós temos aqui que não estão vivendo isso por conta de um medo. Medo. Eu tinha tanta vontade de fazer uma faculdade. Então faz. Mas eu não consigo. Consegue. Se você se organizar, se você trabalhar o seu orçamento, organizar suas contas, você consegue. Tem pessoas que têm medo de falar que têm sonho de escrever um livro, porque vão rir dela. Você escreveu um livro? Esses dias atrás eu estava sentado aqui com a Júlia, uma garota de Votorantim, sobrinha do Júnior, e ela falou assim para mim: pastor, eu tenho um sonho, e o meu sonho era ser atriz, pastor. Eu queria fazer teatro, eu queria participar de tudo isso, né? E eu olhando uma garota de 20 anos, e ela falou assim para mim: eu não tenho como viver isso. Eu falei: como, criatura? Você tem 20 anos. 20 anos, eu falei: você acabou de fazer 20 anos agora. Você tem a vida inteira pela frente. Acredita. Não, mas é porque as circunstâncias, as situações, não. Você precisa acreditar no teu sonho. Irmão, tem gente que nasceu para isso. Aí ela começou a me contar das varinhas do Harry Potter, tal, não sei o que. Eu falei: realmente você tem que fazer teatro mesmo, filho. É isso aí, entendeu? Não, porque a varinha, tal, não sei o que lá. E eu assim, tá, varinha, uau, né? Uau. É igual eu conversando com a Didi outro dia, ela falando para mim, negócio de RPG, né? RPG e tal. Eu, E aí, como é que é esse negócio de RPG? Não, porque a gente faz uma batalha de RPG. E eu bem assim, e eu vou ter que pregar para vocês. É para vocês que eu vou pregar isso aí. Vou pregar com esse RPG aí, você vai ver. Irmão, é doideira. Mas na verdade é uma só. Eu falei para ela: Júlia, acredite nos teus sonhos, vai lá, busque, lute por isso. Você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente. Não permita que as circunstâncias e situações afastem você de viver isso. Irmão, você é potencial, querido. Rogério, eu não sei nem falar, cara. E aí você está falando para mim que eu sou um pregador do evangelho? Moisés também não sabia, querido. Deus precisou pegar o irmão dele e colocar do lado dele e falar para o irmão dele falar no lugar dele. Mas ele foi ou não foi um pregador? Gideão, quando Deus foi atrás de Gideão, Gideão estava enfiado dentro de um lugar escondido, irmão. E Deus tirou ele lá de dentro e fez ele vencer um exército inteiro com 300 homens. Um potencial escondido dentro de um lugar. Uma semente semeada que não estava frutificando, mas Deus fez frutificar. Irmão, olhe para você.
Dentro de você tem uma árvore frutífera. Dentro de você tem cura. Dentro de você tem sabedoria. Dentro de você tem unção. Dentro de você tem muitas coisas boas que pessoas aí fora estão precisando e estão dentro de você, e só você pode entregar. Na quinta-feira passada, eu estava de longe reparando no Valmir estava com a gente, está tanto tempo com a gente aí, sempre fechado. E aí eu falei assim pro Giva, eu falei, rapaz, dá uma olhada ele já está virando cantor levita, irmão, ele já é assim com o Giva lá em Votorantim lá. Ontem nós sentimos falta, quinta-feira nós sentimos falta do cara, segunda voz lá, irmão. O pessoal do louvor fica esperto não, pra você ver. O cara tá ali, ó, né? Essa semana nós sentimos falta. E a hora que acabou o culto, já estava evangelizando, falando de Cristo, coisa e tal. Eu falei pro Giva, dá uma olhada ali. O Giva falou, quase que aceitei Jesus no caminho com ele, cara. Ele estava pregando para mim. Irmãos, está germinando. E talvez há tempo atrás, pessoas diziam, não vai dar em nada. E eu creio, daqui uns dias vai estar lá, pregando o evangelho e ganhando almas para Jesus. Aquele que não valia nada, aquele que não tinha importância nenhuma. Você é um potencial. Existem pessoas aí fora que precisam que você frutifique, que precisam que você germine. Existem filhos que precisam que você germine, que você frutifique. Existem famílias que dependem de você. Histórias que precisam de você, irmão, não de mim, mas de você. E ninguém vai poder fazer o que você foi chamado para fazer. Como eu disse, talvez quem converteu, quem ganhou o Billy Graham para Jesus, ganhou só ele, irmãos. Mas olha o que esse homem fez na humanidade. Talvez você vai ganhar um, mas esse um que você vai ganhar vai arrebentar o mundo aí fora. Muitas vezes, lembre da própria Bíblia. Saulo estava a caminho de Damasco, e ele caiu do cavalo. E quando Saulo caiu do cavalo, Deus chama um homem por nome Ananias, e ele diz assim para Ananias: Ananias, vai na casa tal, na rua tal, número tal, lá vai estar um homem orando, por nome Paulo, ele não está enxergando, ele ainda precisa de você. E esse Ananias, ele vira e diz assim: Senhor, ele mata crente, e o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele. Esse cara vai me matar, Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu mesmo? É você mesmo, vai lá. Se ele não era apegado a Cristo, irmão, no caminho ele se apegou, e pegou com força. A vantagem dele é que Paulo estava cego, querido, não ia rolar, entendeu? E esse Ananias entra naquela casa e coloca as mãos sobre este homem, Paulo, que ia se tornar o apóstolo Paulo, que ia escrever inúmeros livros da Bíblia. Um homem que simplesmente perseguia crente. Esse era uma semente potencial. E esse homem, Ananias, coloca as mãos sobre ele e ora, e automaticamente as escamas caem dos olhos de Paulo, e ele começa o ministério. E você diz assim: quem é Ananias? Ananias é o homem que foi enviado para orar por Paulo. Esse Paulo precisou da oração deste Ananias para começar o ministério dele. Olha a importância deste homem. Deus levanta um outro homem, João Batista, e ele diz assim: você vai à frente do Messias, e você vai anunciar o caminho, e você vai preparar o caminho para ele. Qual era a missão? Qual era o propósito de João, queridos?
abrir o caminho, preparar o caminho, Ele fez ou não fez? Todos nós temos um propósito e somos potenciais. Você é uma semente poderosa. Dentro de você tem um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural que Satanás, quando pensa, treme. O diabo treme quando ele olha para você, quando ele imagina que você pode descobrir esta força que tem dentro de você, porque se você descobrir, nada mais te segura. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho, baixa a tua cabeça. Com os teus olhos fechados, antes de nós encerrarmos, eu quero ler uma história para você. Muito rápido. A história diz assim: 2 jovens morávios souberam que numa ilha na Índia havia 3.000 escravos pertencentes a um ateu britânico, e sem permissão para entrarem lá nessa ilha como missionários. Então eles decidiram se vender como escravos e usar o dinheiro para comprarem suas passagens para aquela ilha. No dia de suas partidas, da partida desses 2 jovens, seus familiares estavam todos reunidos no porto para se despedirem deles, pois os familiares sabiam que jamais os veriam após a partida. E seus familiares os questionaram do porquê eles estavam fazendo aquilo. E os 2 jovens ficaram calados. Porém, quando o navio foi se afastando, eles gritaram bem alto: que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado receba recompensa pelo seu sacrifício. Que através das nossas vidas, o sacrifício de Jesus na cruz receba recompensa. Você foi semeado nesta terra. Você foi semeado nesta terra. Você é um indivíduo único. Você é um indivíduo capaz. Você é um indivíduo sábio. Deus te semeou aqui para mudar tudo à sua volta. E enquanto você não viver este propósito, tudo à sua volta está dependendo e esperando você. Então nesta noite, assuma, receba, aceite e viva esse propósito. Eu libero uma palavra sobre a sua vida agora. Toda palavra de destruição, toda palavra contrária, toda palavra que te humilhou, toda palavra que foi lançada contra você de que você era incapaz, que você era um fraco, que você era um perdedor, eu anulo agora sobre a sua vida cada palavra dessa, e eu libero sobre a sua vida outras palavras que dizem: você é um vencedor, você vai governar essa terra, as pessoas à sua volta vão receber sobre elas tudo, absolutamente tudo que Deus colocou sobre as tuas mãos. Você vai mudar famílias, você vai mudar vidas, você vai mudar pessoas, você vai mudar destinos, você vai mudar a nação, porque Deus é contigo. Há um poder dentro de você, há uma unção dentro de você, há uma força dentro de você. O Espírito Santo está incubando pessoas aqui.
O Espírito Santo está pairando sobre pessoas aqui e está te preparando para que a palavra de Deus seja liberada sobre sua vida, dizendo: vai, e você irá. Uma coisa eu te garanto, irmão: a partir de hoje você não será mais o mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nesta noite, assim como o Senhor me pediu, aqui foi entregue a sua palavra. Agora é com o Senhor. Por favor, passeie no meio dessas pessoas e vá tocando em cada uma delas. Pegue nas mãos dela, coloque as mãos sobre a cabeça dela, Espírito Santo, e comece a liberar sobre elas a unção que elas precisam para se mover na direção do propósito que elas têm para a vida delas. Elas, a partir de hoje, começarão, Deus, a viver um novo tempo em suas vidas. Esta palavra é liberada sobre você, esta unção é liberada sobre você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, levanta este homem, levanta esta mulher. Eles são potenciais neste lugar, e cada uma dessas sementes vão mudar o ambiente onde elas estão. Os filhos, os pais, os primos, tios, tias, a sociedade, você vai mudar, porque sobre você a unção de Deus está, em nome de Jesus. Pastor, pastoras, missionários, missionárias, doutores, doutoras, vocês estão aqui e é para você essa palavra. Deus está dizendo para cada um que está sentado aqui, e você que está ouvindo na sua casa: pode se mover, porque eu estou com você e vou contribuir para que você viva os teus sonhos, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Diga: Deus, Deus, eu sei que fui semeado nesta terra. Eu sei que há um propósito específico para mim. E hoje, pela fé, eu declaro que viverei este propósito em minha vida. Eu assumo o meu papel neste mundo, e eu digo: Deus, conte comigo para este propósito, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu amado. Você é um potencial. Você é um potencial. Você é um potencial. Claudenice, separa o nome das crianças. Ou é menino ou é menina? Põe nome nessas crianças aí, hein? Põe nome. Eu quero saber o nome. Põe nome nessas crianças. Sem nome não, tem que ter nome. Irmãos, você vai mudar o mundo, cara. Você vai mudar o mundo, cara. Você vai mudar o mundo. E eu quero estar sentado na cadeirinha assistindo, assim como eu estava na quinta-feira, só assistindo. O William ali lutando com o demônio, e ora daqui, e expulsa dali, e eu, oh glória, uau! Antes eu estava sozinho, e agora Deus colocou um junto. Vamos lá, cara, na arquibancada torcendo por ele, até o fim. A hora que ele orou,
Falei, ô glória! Irmãos, é isso. Que alegria, que orgulho. Sabe, é ver o Shiva ali do meu lado e pega o violão e canta e toca. E se você deixar, ele prega a noite inteira. E você fala, oh meu Deus, eu não precisava nem estar aqui, Senhor. E não tem um peso, tem uma alegria, tem um prazer. Sabe, é tão bom, irmãos. Tantas pessoas chorando, tristes, enfermas, abatidas, pensando em morrer, em se matar, em tirar a sua própria vida, porque eu e você ainda estamos debaixo da terra, impedindo esta bendita germinação. Deixe que saia para fora, deixe que produza, deixe que aconteça. Se tiver que perder, perde. Se tiver que cair, caia. Se tiver que passar necessidade, passe. Veja o que eu acabei de ler agora. Esses dois jovens, eles se venderam como escravos para cuidar de um monte de gente. Isso é loucura, irmão. Mas é assim que Deus nos quer. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou evitar de dar recado, que eu acho que já falamos sobre tudo. Então assim, lembre os recados, acampamento. Não deixe de fazer sua inscrição, né? O valor é muito simbólico, é só para nos ajudar com a alimentação. Mas não perca unção e tempos como esse. Não perca, amém? Se organize. Olha, não consigo, Rogério, porque eu não tenho nem os 20, não tem problema algum, fale comigo. Fale comigo, eu tenho certeza que hoje tem um monte de gente aqui dentro que ouviu essa palavra pregada pelo Arnaldo. E aqui tem um povo generoso. E você não vai deixar de vir aqui. Você não vai deixar de participar, porque aqui tem gente generosa. E você vai poder viver tudo isso junto com a gente. Se o dinheiro for o problema, meu querido, fique em paz. Está resolvido. Não perca, amém? Não perca cultos, não perca vigílias, não perca tempos na presença de Deus. Se organize para estar conosco. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Que a graça e a paz e o amor de Cristo estejam sobre você, estejam sobre sua casa aqui representada. Que esta semana que está iniciando, você possa viver os propósitos de Deus para a sua vida. Que você possa deixar o Espírito Santo germinar coisas na sua vida. Que a proteção do Senhor esteja sobre você e os conselhos do Espírito Santo estejam dentro de você o tempo todo, em nome de Jesus. Amém.